Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso encontro da noite de hoje, né, do nosso terceiro dia da 10ª Semana Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação da Faculdade Unileito. Sou a professora Úrsula Farias, coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa. Organizo as semanas acadêmicas da faculdade. E temos nessa Semana Acadêmica de Gestão uma discussão a respeito de inteligência artificial, né? Um tema muito em voga, né? Algumas pessoas discutindo, muitas ainda no plano do achismo, outras temendo, né? Algumas trazendo algumas informações, não precisa temer tanto, né? Ainda não temos exterminador do futuro, porém precisamos ter alguns cuidados. E a gente vai falar um pouquinho desses cuidados aqui. Eu vou passar a palavra para a professora Sheila, mas antes eu gostaria de dar um recadinho a vocês. Nós estamos fazendo um certificado único da Semana Acadêmica, e para isso vocês precisam assinar a lista de presença que será disponibilizada quando estiver faltando uns 20 minutinhos para terminar a nossa palestra. Professora Sheila, vou passar a palavra, fique à vontade, se apresente, fala quais os cursos você coordena. Vou desligar meu áudio, minha câmera e vou ficar acompanhando aqui no YouTube. Qualquer coisinha, eu entro, ok? Pode deixar que eu grito. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Sheila Monteiro, eu coordeno os cursos de rede de computadores e segurança da informação. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse momento tão interessante da nossa discussão e importante. Então, na realidade, eu gostaria de fazer uma autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelos negros, eu uso óculos. No fundo, a minha tela está desfocada, eu estou com um vestido de cor clara, estampado, e é isso. Tenho um brinco de argola e acho que é isso. Bom, é muito importante a gente pensar a segurança da informação nesse momento que a gente discute, né? A inteligência artificial. Então, na realidade, para que a gente possa compreender um pouco, né, e eu sei que aqui o público é bem diverso, a gente tem os alunos da área de tecnologia, tem os alunos do curso de licenciatura, inclusive eu queria pedir para vocês, caso eu use algum termo técnico ou fale alguma coisa que alguém não compreenda, não tem problema nenhum, no final da nossa palestra a gente vai ter um momento para as perguntas, então estejam muito à vontade, que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, né? Então eu vou compartilhar com vocês para facilitar, né, o entendimento, eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz. Bom, o tema da minha palestra é a inteligência artificial e os desafios da segurança cibernética no mundo contemporâneo, porque a gente pensa a segurança da informação não só dentro das empresas, né? A gente tem uma segurança que ela é pessoal, dentro do nosso próprio ambiente individual da internet, e também a gente pensa uma segurança global, mundial, né? Bom, eu vou começar, então, aqui falando... Deixa eu só passar aqui. Vou começar do início bem rapidinho, né? Eu pensei em fazer uma coisa muito leve para que a gente pudesse chegar direto ao nosso ponto, né? Então, o objetivo aqui não é explicar o que é inteligência artificial, a gente vem discutindo aqui o tempo inteiro, mas como nós estamos num momento de gestão e tecnologia, eu vou puxar, obviamente, para o lado da tecnologia, né? Então, a gente está falando de um ramo, né, da ciência da computação, que obviamente tem como objetivo criar sistemas, né, que até então só poderiam ser executados por seres humanos. Na minha apresentação, todas elas, eu coloquei uma carinha, né, vou fazer a autodescrição da figura, eu coloquei assim a figura de uma cabeça, que ela tem um circuito eletrônico nela exatamente para fazer essa associação de uma inteligência artificial. Então, é só para a gente ter o gancho, para a gente compreender que a inteligência artificial ela veio para ficar e que a gente já usa essa inteligência artificial
em várias coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Esse ano passado, a gente começou a falar muito mais, ela veio muito mais forte, né? Através da interface, da liberação do ChatGPT para a gente usar e outras interfaces, mas a gente precisa compreender que ela já está aí há muito mais tempo e talvez muitas pessoas não percebessem essa utilização. Então, eu boto alguns exemplos aí do dia a dia, né? Que a gente já vem usando, né? Os recomendadores de filme em site de streams que a gente assiste, quando a gente vai fazer a escolha de um filme, ele já escolheu para a gente, já fez uma lista personalizada, que ele vai fazendo e vai aprendendo a partir de escolhas pessoais que fazemos lá dentro do software, né? Dentro do nosso aplicativo de streaming, classificadores de foto em redes sociais, no celular. Não sei se vocês já fizeram pesquisas, né? De fotos no celular, você dá um nome, eu gosto muito de flores, então eu de vez em quando boto lá, mando pesquisar no meu celular o assunto flores dentro da minha galeria de fotos, e aí o meu celular, né? O sistema operacional que está rodando ali no meu celular faz uma pesquisa e começa a me mostrar várias fotos que ele identifica através de algum padrão que a gente não sabe qual, que aquilo é uma flor, né? Então, a gente tem classificadores de spam, que é um software que as empresas usam para poder verificar, né, algumas incidentes de segurança, algoritmos de redes sociais, assistente de voz, que muita gente hoje em dia utiliza, né, a Siri e a Alexa, e algoritmos de reconhecimento facial do nosso próprio celular. Então, eu só listei aqui alguns, existem muitos outros, né? Inclusive, na nossa semana de tecnologia, eu fiz uma apresentação sobre a indústria 4.0, onde a gente falava que a IA é um elemento fundamental, né? A internet das coisas, enfim. E aí a gente consegue perceber que esses são alguns exemplos do uso de aprendizagem de máquina. De alguma forma, esses exemplos aqui, eles foram aprendendo ao longo do tempo, né, como que eles deveriam se comportar. E aí, como tudo evolui, a gente consegue perceber também que alguém, em algum momento, parou para pensar, né, e a gente sabe por trás, que na realidade essa evolução é uma evolução tecnológica, né? Então, alguém parou para pensar o seguinte: será que conseguimos fazer atividade como, por exemplo, interpretar um trecho de um texto, construir um site do início ao fim, escrever histórias em quadrinhos, fazer desenhos? A gente já sabe a resposta, né? Será que a inteligência artificial sabe fazer isso ou consegue fazer isso? Porque são tarefas que envolvem raciocínio e criatividades reais, né? É aqui que eu quero chegar, né? No raciocínio e na criatividade real. Então, a gente vê que nós temos uma outra forma de trabalhar aqui, né? Temos outras atividades para essa inteligência. Então, a gente começa a perceber que essa inteligência ela é um pouquinho diferente daquela outra que eu falei para vocês. Né? Eu até botei aqui o título, né? Dando nome aos bois, né? Então, a gente pode chamar essas inteligências que, na verdade, são um pouco mais criativas, como inteligências artificiais generativas. Então, elas têm a capacidade de criar novas informações a partir de um conjunto de dados pré-existentes. Então, vejam, elas aprendem. Se elas têm a capacidade de criar novas informações, é porque elas têm a capacidade de aprender. Então, obviamente, elas são ensinadas, tá? Né? Entre aspas aqui, porque de alguma forma isso tem um início. Veja, isso é um algoritmo, isso não é um ser do outro mundo, né? Então, isso é um algoritmo que alguém vai lá e imputou alguns dados, né? Puseram bases de dados lá dentro e elas vão aprendendo a partir de um padrão como esses dados foram construídos, e a partir do momento que ela tem essa compreensão, que ela adquire essa compreensão, ela se torna capaz de gerar novos dados, semelhantes, agora importante, semelhantes aos dados utilizados para ensiná-la. Ou seja, a gente tem uma situação aí que ela pode criar dados únicos e originais, mas ela aprendeu um padrão, ela tem um padrão e dali ela vai evoluindo. Então, elas podem aprender por conta própria. Eu não vou entrar na parte técnica, nas classificações das IAs, dos algoritmos, né? Mas tem uma série de tecnologia envolvida aí. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente tem dois tipos. Um tipo que aprende e um tipo que só é ensinado. E, a partir dali, ele vai repetindo aquele padrão. Perfeito? Bom,
Aí a gente fica achando que a inteligência artificial é um negócio mega, hiper, ultra novo, né? E aí eu botei uma linha do tempo aqui para a gente perceber o campo de estudo e o caminhar dessa inteligência artificial para ela chegar aos tempos de hoje, né? Como tudo na vida, ela teve um início lá atrás, mas vejam, alguém lá atrás começou a pensar no que podia acontecer, se ele conseguia fazer sozinho, se conseguia evoluir, enfim. E aí, né, eu não vou passar aqui cada etapa, mas a gente percebe quando a gente olha aqui, né, esse gráfico de evolução, que, por exemplo, no período de 1970 a 1980, teve o primeiro abandono da inteligência artificial. Em 1987, teve o segundo abandono da inteligência artificial. O que a gente chama de abandono, né? É igual redes de computadores, gente. Redes de computadores foi uma coisa que foi pensada há muitos anos atrás. Só que o que acontecia? Apesar das pessoas terem a noção, né? Terem a visão e a ideia daquela tecnologia, não existia ainda tecnologia fabricada, inventada suficiente para se atingir aquele grau de maturidade. Então, as redes de computadores demoraram a evoluir. Consequentemente, a internet também demorou. A internet ela só conseguiu se concretizar quando o meio físico efetivamente conseguiu se aprimorar. E com a inteligência artificial, a coisa aconteceu mais ou menos por aí, né? Esse abandono que eles chamam aqui, não é que desistiram e deixaram de estudar, não. É porque teve que ter uma junção de tecnologia, software, hardware, todo um contexto para que as coisas caminhassem. Então, veja que aqui tem um gap de 10 anos, né? Para essa coisa voltar a andar, né? Então, a gente chega nos dias de hoje, né, dessa forma tão feliz, que eu diria assim, né, que a gente consegue fazer uma porção de coisas muito interessantes, mas que está gerando muita discussão. Então, aqui, o meu objetivo maior era mostrar para vocês esse caminhar, que não foi, né, alguém ontem pensou e hoje estava aqui tudo funcionando. Não, tem todo um estudo por trás disso, né, e tem um amadurecimento tecnológico dentro da tecnologia, né? Então, vamos lá. E aí, o que acontece, então? Como eu falei, a gente tem, né, a IA não generativa e a generativa, aquela que aprende e aquela que não aprende. E qual é o grande desafio que a gente tem da IA hoje, né? Bom, tá aqui, garantir a confiabilidade dos modelos de IA. Ou seja, o modelo que eu vou armazenar, o modelo que eu vou alimentar minha inteligência artificial é que vai fazer com que, de repente, eu tenha falso positivo ou falso negativo na tomada de decisão dela. Então, vejam, né, que a grande discussão fica nessa capacidade, de repente, de algumas pessoas que estão discutindo aí, né? Será que eu posso colocar a minha IA para julgar um crime ou para tomar uma decisão A, B, C ou D sem nenhuma supervisão humana? Depende do que a gente vai fazer com ela, né? Então, como a professora Úrsula falou, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas eu hoje nem vou me ater nisso, porque, na verdade, o que eu quero mostrar é a ligação da IA com a segurança da informação e os impactos que isso pode dar, né? E por isso que eu estou mostrando essa questão da IA que aprende, da IA que não aprende, né? E nessa possibilidade de gerar esses falsos positivos, falsos negativos, né? Então, toda essa situação, né, essa resposta boa ou ruim, vai depender do algoritmo de aprendizado dessa máquina, que ela vai fazer baseado em dados históricos. Mas, olha, esses dados podem ser tendenciosos, incompletos, que pode levar para um resultado impreciso. Então, a gente precisa ter essa reflexão, precisa ter essa noção, né? Porque isso não resolve muito a situação, né? É bacana, ela pode ser uma ferramenta de apoio, pode fazer algumas atividades para mim, mas, na verdade, tudo vai depender de como ela foi alimentada e de que dados são esses. Bom, então, agora, vamos linkar a IA com a segurança. Bom, como é que a gente vai pensar isso, né? Então, tá legal, a IA tá aí, tá cheio de novos algoritmos, novas possibilidades, e aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Eu trouxe aqui para vocês, né, uma reflexão que é assim: antes de eu falar de como a gente se protege, a gente vai pensar nas motivações. Porque assim como a IA
trouxe, né, a inteligência artificial trouxe toda uma evolução para uma série de áreas, né, na parte de ataques, a gente também ficou com um problema, né, ou com um desafio, que eu prefiro chamar, né? Por quê? Eu até deixei aqui, ó, os desafios impostos por cyberataques conduzidos por inteligência artificial são cada vez mais frequentes. Ou seja, quem está do outro lado, quem quer, de repente, burlar o controle de uma organização, de um país ou de uma situação, ele também pode pegar aquela inteligência artificial que a gente está usando, tanto para o bem e usar para o mal, né? Ele pode dar um mau uso para aquela inteligência. Então, né, aquela inteligência, obviamente, vai ajudar ele a fazer o quê? Esses ataques vão ocorrer em velocidade maior, com mais eficiência, e possivelmente a gente pode também ter mais dificuldade até de detectar um ataque desse. Então, na realidade, na área de segurança da informação, a vulnerabilidade ela também está exposta, né? Então, a complexidade desse ataque também cresceu, desses problemas, dessas violações de segurança também cresceu. E aí, para quem não está assim, muito ambientado na área de segurança, a gente pode, assim, corporativo, organizacional, a gente não pode não estar ambientado, né, gente? Mas na pessoal a gente está. A gente sabe que aumentaram as incidências, né, de invasão de invasão de banco, a gente sabe de ataques assim, de golpes, vamos chamar de golpes, né? De golpes que um monte de gente anda sofrendo por aí. Então, a gente tem essa percepção que a gente está mais vulnerável, né? Já que a gente faz compra na internet, a gente cada vez mais usa home banking, a gente cada vez mais faz coisas e operações pelo nosso celular. Então, tudo isso está na rede, né? E alguém tem que proteger para a gente, né? Então, a internet, a inteligência artificial ela vai permitir que esses ataques eles sejam cada vez mais aprimorados. E, obviamente, os bancos, as empresas, elas têm medidas de segurança. Só que, obviamente, se eu não uso inteligência artificial nas minhas medidas de segurança e o meu amiguinho que está ali tentando burlar as minhas medidas tem, ele vai conseguir burlar as medidas de segurança que eu tenho de uma forma muito mais rápida, né? Por quê? Eu não falei para vocês que a inteligência artificial tem um tipo que aprende? Então, se eu estou usando uma inteligência artificial que aprende, ela também pode aprender e se adaptar às medidas de segurança que eu implementei e conseguir burlar o meu sistema, né? E ela também é capaz de analisar grandes volumes de dados de uma forma muito rápida. E aí ela consegue identificar com isso alvos e personalizar ataques. É assim que se dá o processo, né? Mas para que a gente possa entender um pouco mais isso, né, eu vou antes colocar aqui duas motivações que eu trouxe da internet, só para a gente ter noção de números, né? Então, veja, no ano de 2023, o Brasil teve 23 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Gente, olha o número. Tudo bem, nosso país é grande, mas é muito ataque, né? Então, ele foi o país que teve mais tentativas de ataque cibernético da América Latina. E aqui eu boto aqui, ó, durante o primeiro semestre desse ano. Aí depois vem México, Venezuela, Colômbia e Chile. Né? Nessa tela eu coloco aqui a fonte, se vocês quiserem ler a matéria toda. E uma outra coisa que eu quis colocar aqui para lembrar todo mundo é que os cyberataques são a pior ameaça para os governos no mundo. Então, a gente veja, a gente está falando de ataques em empresas, a gente está falando de ataques pessoais e a gente está falando de ataques governamentais. Então, a segurança da informação e o próprio assunto inteligência artificial, ele é, assim, um alerta para todo mundo. Né? Por isso que tem tanto governo preocupado, tanta gente discutindo, né? E principalmente na área da segurança da informação, tanta gente está discutindo a situação para poder ver a melhor forma de lidar com a situação, no sentido, não que ela seja ruim, porque, gente, na área de segurança da informação, as violações de segurança sempre existiram, com inteligência artificial ou não. A diferença agora que vai fazer é o quanto a gente consegue se proteger, né? E para isso, daqui um pouquinho eu vou falar como que as empresas estão fazendo. Então, vou avançar aqui. Bom, desses ataques todos que eu falei para vocês, eu trouxe aqui os mais comuns, né?
O meu objetivo aqui não é dar uma aula sobre ataques, mas é só para a gente poder ilustrar e entender a preocupação das organizações. Mas os ataques mais comuns que ocorrem, né, desses todos que eu falei para vocês, é um ataque do tipo ransomware, um ataque de tipo phishing, uma infecção por malware, bloqueio dos sistemas de empresas e dados vendidos na dark web. Eu vou falar de 3, só para a gente não se alongar muito aqui na nossa apresentação, mas eu queria falar rapidamente do ransomware, só para a gente entender, porque eu sei que tem gente aqui que não é da área de TI, né, e possivelmente já escutou falar, mas não sabe o que é. Então, eu coloco aqui, né? O ransomware, ele é um tipo de malware, ou seja, um software malicioso, que o que ele faz? Ele, ao infectar a máquina da pessoa, ele bloqueia o acesso ao sistema, né? Então, ele não vai deixar a pessoa acessar mais o computador dela, o notebook, ou o que seja, ou o sistema que ele conseguiu infectar, e ele criptografa os dados. E aí, eles começam a exigir dinheiro para que a pessoa possa ter acesso àqueles dados. Vejam, se essa empresa ou se essa pessoa tem um backup desses dados, se ele criptografou, ela não vai ter mais acesso, problema nenhum. Baixa um backup, vida que segue. Só que no mundo da segurança da informação e das boas práticas de computação, a gente sabe que a maioria das pessoas não tiram backups dos seus dados. Por isso que a discussão em segurança da informação é a aplicação de boas práticas. Então, na maioria das vezes, as pessoas pagam para terem seus dados liberados, né? Bom, e aí, só para vocês saberem, o Brasil, ele tem assim, um número significativo. Eu botei um gráfico aqui, né? O nosso gráfico, ele tem alguns países e aponta aqui que o país que tem o maior número de ataques de ransomware é os Estados Unidos, com 45% desses ataques. O Brasil tem 2%. Só que, veja, o Brasil aqui, nessa escala do gráfico, né? Ele está em 8º lugar. Então, na realidade, é só para a gente ter uma percepção que os outros países, né, isso é um problema global, que existem muitos ataques, né, e que isso gera um prejuízo para as empresas, né, enfim, gera prejuízo para todo mundo, de várias formas que esse prejuízo é gerado, né? Então, vamos falar um pouquinho do phishing. O phishing é um que quase todos nós conhecemos. Não com esse nome, mas eu vou explicar aqui, né? Bom, o que é o phishing? O phishing é o seguinte, uma pessoa mal intencionada tenta obter informações confidenciais, como senhas, né, número de cartão de crédito, informações bancárias ou qualquer outro dados pessoais. E como é que ela faz isso? Ela se passa por uma entidade confiável. Uma ligação que você recebe falando que é do banco, um serviço de pagamento qualquer que você tenha feito, provedor de serviço, né? E qual é a intenção? Ele pode pegar pelo telefone, ou ele também pode fazer isso fazendo com que você clique em algum link malicioso. Ou te mande um e-mail, peça assim, abre aí esse anexo. Aí você abre o anexo infecta a tua máquina, né? E ele, de alguma forma, consegue pegar seus dados ou, de alguma forma, ele te traz um problema, né? Eu tenho uma colega que recentemente, ela teve assim, um problema muito sério, muito chato, que ela recebeu uma ligação que diz ela que era do gerente dela. E aí ele pediu uma série de informações para ela, infelizmente ela confiou nele, né? E perdeu o dinheiro dela. Ela tinha vendido um apartamento, o cara transferiu o dinheiro e tudo é muito rápido, gente. Então, enquanto o ataque estava acontecendo com ela, de repente o banco ligou e quando era realmente o banco, né? Falando para ela que aquilo era um ataque, o dinheiro dela já tinha ido. E neste caso, gente, como foi ela que deu a senha para o golpista, o banco não vai ressarcir. Então, assim, é muito perigoso. A gente tem que pensar quando a gente recebe um telefone, um telefonema, e a pessoa começa, eu queria confirmar seus dados, eu queria verificar se você é você mesmo, né? Eu, às vezes, brinco, eu falo, se você é do banco, você não está com a minha ficha aí, então lê aí para mim que eu vou dizendo se é ou se não é. Aí a pessoa fala assim, então eu não posso falar. Eu falo, então, eu também não. E aí fica essa discussão, né? O chato disso é que, às vezes, realmente é o banco, né? Mas é uma escolha. Mas o phishing, esse aí é mole, né? Ele acontece muito. Então, a gente precisa ficar atento e nas empresas também, né? E eu também escolhi aqui falar para vocês sobre os dados vendidos na Dark Web. Não sei se vocês já escutaram falar na Dark Web. Tem gente que confunde a Dark Web com a Deep Web.
E aí eu resolvi trazer esse desenhozinho só para vocês entenderem. Eu chamo aqui de internet. O desenho que eu coloco aqui é um desenho assim de um iceberg, né? Um desenho de um gelo, onde ele está, né? A ideia aqui é trazer a linha do oceano, onde ele está flutuando, né? Tem uma parte desse iceberg que está acima da linha do oceano, ou seja, acima da linha d'água, e a maior parte dele está afundada na água. Para quê? Para mostrar que a internet, ela, na verdade, é uma coisa que a gente não conhece totalmente. A internet, né, o que a gente chama de internet é aquilo que a gente vê, mas ela é muito mais que isso, né? Inclusive, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que tem um mito sobre a Dark Web, a Deep Web, enfim, tem umas coisas assim meio bizarras, mas tirando essa parte do mito, o que interessa para a gente? Porque é tudo tecnologia, gente, não tem nada aqui do outro mundo, né? Então, o que é isso? O que a gente chama de internet é aquela parte da superfície, a gente chama de superfície. É aquela parte que a gente olha sobre os olhos do Google, do Facebook, né? Tem algum indexador. O que a gente chama de indexador? O Google, ele é um software indexador, ele é um software que ele indexa todas as páginas da internet. Então, por exemplo, se vocês acham que tudo que está na internet está no Google, não é verdade. O Google mostra para a gente o que ele quer que a gente veja, ou seja, o que foi indexado pelo Google, né? O Yahoo vai mostrar para a gente o que o Yahoo quer que a gente veja. Então, por aí vai. Então, esses indexadores, esses sites, eles mostram uma internet para a gente. Só que existe um mundo lá fora. Quando a internet começou, né? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com computação na época do cartão perfurado. Eu trabalhei com mainframe, eu e a professora Carla, né? Então, a gente estava lá no início de tudo. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha nem redes de computadores, né? Então, quando a internet surgiu, algumas pessoas que estão aqui no nosso curso, que eu sei que deve ter mais ou menos a minha idade, né? Quando a internet surgiu, não tinha esses indexadores. A gente entrava na internet e caía no nada. O que eu chamo de nada? Era um promptzinho, era uma tela preta e não tinha nada ali para a gente fazer. A gente tinha que interagir na linha de comando, né? Depois de um tempo, a internet evoluiu e ela começou a ficar mais palatável, mais amigável, e vieram os indexadores que foram trazendo para a gente uma outra forma de lidar com a realidade. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Na realidade, esses dados que essas pessoas roubam das empresas, ele é comercializado aqui embaixo, né? No final da internet, lá na Dark Web. Então, veja bem, a gente tem a internet da superfície, a gente tem a internet profunda. O que é essa internet profunda? A internet profunda, ela, na verdade, é uma internet limpa, ela é uma internet lícita, né? Porque a gente sempre escuta falar, Deep Web, porque o pessoal confunde Deep com Dark, né? Só tem coisas de fora da lei. Não é isso. A Polícia Federal, por exemplo, para vocês saberem, ela atua aqui na Dark Web, né? Mas a Deep Web são serviços e sites que não são indexados pelos mecanismos de busca, mas estão lá. A gente pode, de alguma forma, acessar. Eles estão ali, ofertados, mas fora desses sites de busca, né? E na Dark Web, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Ela não é tão grande, né? Por isso que ela está na ponta desse iceberg, né? Desse gelo lá embaixo, né? Do nosso desenho, mas é porque primeiro que para a gente acessar a Dark Web, a gente precisa de softwares especiais, né? Então, a gente tem um software chamado Tor, que é o browser. Existem outros, tá? Mas é o mais famoso, são os browsers, é o browser para o navegador para a gente entrar na Dark Web. Qual é o problema de lá? O Google, quando você acessa o serviço do Google, o Google já colocou, sem você saber, um antivírus. Ele não deixa, né, de uma certa forma, ele tenta proteger ao máximo que você tenha problemas na sua conexão, ele já faz ali uma proteção para você. Quando você cai aqui na Dark Web, não. Você não tem proteção nenhuma, você está ali sozinho, né? E você tem que saber se virar bem ali. Isso não é o problema. Só não convém, se alguém estiver assistindo esta palestra, que baixe o software Tor, instale na sua própria máquina e faça uma experiência. Não façam isso. Preparem uma outra máquina e façam isso de uma outra máquina, tá? Então, na realidade,
Essa web aqui é onde eles vendem os dados. Aqui tem muita pornografia, a Polícia Federal monitora as conexões aqui dentro, né? Então tem de tudo aqui. Então, é o lugar preferido para que essas pessoas vendam os nossos dados, né? Existe um serviço, inclusive os antivírus fazem isso, né? Não sei se vocês já tiveram esse problema, mas eu já tive meus dados sendo vendidos na Dark Web. Então, o próprio antivírus atualmente faz pesquisa para a gente, para ver se nosso nome está lá na Dark Web, tá? Bom, então, falando isso, vamos pensar o seguinte, eu falei aqui de ataque, né? Falei assim de uma forma muito rápida, mas para vocês entenderem que essa coisa não é assim tão... um ataque, quando ele ocorre, o cara não acordou e falou, vou atacar a empresa de fulano. Não acontece assim. Normalmente, o ataque a uma organização, ele é um ataque pensado. Quando esses ataques de grandes proporções acontecem, ele é orquestrado, às vezes, por mais de uma pessoa, por um grupo de pessoas, né? Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque existe um passo a passo para a gente pensar um ataque. Então, quando a gente pensa num ataque numa empresa, num país ou em qualquer lugar, existem várias fases. E que fases são essas? Bom, essas pessoas vão fazer o levantamento de informações daquele alvo. Depois que ele levanta as informações e entende o ambiente daquela empresa, ele vai fazer a exploração das informações, vai tentar obter acesso. Depois que ele obtém acesso, ele vai tentar se manter sempre invadindo aquela empresa, né? Mas nem sempre isso é sucesso. E ele tenta, como qualquer ladrão, camuflar as evidências das coisas ruins que ele fez. Ponto. É isso. Esse é o padrão de um ataque. Então, as empresas sabedoras disso, como é que se protege? Veja que o ataque com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, a forma de fazer não mudou. A diferença, né? Vou até voltar aqui, a diferença é que hoje eu faço tudo isso agora com a ajuda de uma inteligência que aprende, de uma inteligência que é muito mais ágil para fazer isso para mim, ok? Então, como é que a gente se protege disso? Eu botei aqui duas figuras, uma White Hat Hacker e a outra Black Hat Hacker. O que é isso? Nós temos duas figuras aqui, o cara do bem e o cara do mal, né? Então, a gente tem o hacker do mal, o hacker do bem. White Hat é o cara que trabalha na nossa empresa, pensa como um hacker e ajuda a gente a resolver os nossos problemas, né? Então, esse cara sabe como um hacker vai pensar o ataque e tenta ali fazer as contramedidas. Só que quando a gente pensa a segurança da informação, a gente tem sempre que lembrar, independente da inteligência artificial ou não, que a gente tem vários níveis de segurança da informação, né? Então, eu boto aqui uma segurança física, uma segurança lógica, uma segurança administrativa. E por que eu falo isso? Porque não é só de equipamento que vive o mundo, né? Não adianta eu botar um monte de equipamento caro na minha empresa se, por exemplo, eu não sigo as boas práticas, eu não sigo os melhores padrões, né? Se, de repente, eu não conscientizei a minha equipe, se as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, a gente costuma dizer que a segurança de uma empresa ela é feita em camadas. Ela é feita igual cebola. Cebola não tem várias camadas, a segurança também. Por isso que a gente tem vários tipos de segurança e várias camadas. Então, quando eu falo isso, eu também tenho vários momentos diferentes que eu coloco essa segurança na minha organização, independente da inteligência artificial. Só que o que está acontecendo hoje? A inteligência artificial, ela consegue burlar, né, muito mais rápido tudo isso que as empresas fazem. Porque como é que é essa segurança em camada? Eu tento colocar algumas soluções de segurança para desencorajar. Sabe aquelas placas que a gente bota na nossa casa sem ter cachorro? Cuidado com o bravo? Tipo isso. Boto câmera que não filma nada, né? Falo que tem segurança quando não tem. Não importa. Eu vou colocar um monte de ações ali para poder desencorajar, dificultar, para eu poder tentar discriminando, né? Para poder tentar quem é que está entrando. Vou detectar, deter e diagnosticar. A gente tem software, né? Que quando ele soa o alarme, o ladrão já está dentro. Eu tenho um alarme na minha casa, né? O alarme que eu tenho na minha casa, qual é o objetivo dele? Ele não quer saber se o ladrão entrou no meu quintal.
Ele quer saber se o ladrão entrou na minha casa. Então, se o ladrão entrar no meu quintal, ele vai roubar tudo que tem fora da minha casa. Agora, se ele abrir uma porta e entrar, o alarme vai soar. Então, veja, quando eu pus esse alarme, eu pus consciente que era isso que eu queria. Então, a empresa, ela abre, né, o projeto dela e vai pensando, o que eu vou botar? Onde eu quero botar? O que eu quero fazer? Vou botar uma porta com detector de metal, né? Vou botar sei lá o quê. E aí ela vai fazendo esses níveis todos. Então, as empresas, o que elas estão fazendo? Qual é a situação das empresas? Elas estão, então, tendo, né, que é uma necessidade, já que o lado de lá trabalha com inteligência artificial também, né, o lado de cá, o lado white da vida, né, o lado da empresa, o lado bom, o que ele vai fazer? Ele também vai precisar utilizar a inteligência artificial para fazer as contramedidas. Então, hoje, os grandes players de mercado, IBM, Cisco, todas as grandes empresas já vêm há um tempão, tá, gente? Colocando inteligência artificial, lógico que a inteligência vai se aprimorando, nas suas soluções. Então, quando eu uso um software de detecção e prevenção de ameaça dentro de uma organização, se eu comprar um software com inteligência artificial, eu vou ser muito mais assertivo do que uma empresa que não vai gastar esse dinheiro. Óbvio que um software com inteligência artificial vai ser muito mais caro. Então, essa discussão vai demandando outras situações, né? Então, eu tenho lá a análise de vulnerabilidade que eu preciso fazer. Se a minha empresa não investe num software de análise de vulnerabilidade com inteligência artificial, eu vou conseguir fazer a análise de vulnerabilidade? Claro que vou. Só que eu vou demorar muito mais do que se eu tivesse um software que me desse isso de uma forma muito mais assertiva e muito mais rápida. Então, essa discussão da inteligência artificial colada com a segurança da informação, ela vem muito mais daí, do quanto que eu tenho para gastar, de qual o orçamento que a minha empresa vai destinar para que eu adquira soluções que possam efetivamente me ajudar, né? Que me ajude a detectar aqui, detecção e prevenção de ameaças e automação em resposta a incidentes. Né? Como é que eu respondo se eu detectar um incidente? Eu vou fazer a rede cair, vou, enfim, derrubar meus sistemas, vou lá, corro, puxo o fio e tiro da tomada? Não sei, mas a gente tem que ter toda uma situação sobre o nosso controle. Além disso, o que a gente precisa ter? Boas práticas e padrões. Veja, isso não tem nada a ver com inteligência artificial, isso tem a ver com método de trabalho. Né? Então, eu listo aí para vocês, né? A ISO, a ABNT, o IETF, o NIST, o SANS, todos esses são órgãos que têm boas práticas, publicaram padrões dentro da área de segurança da informação para que a gente possa fazer uma consulta técnica e a gente consiga, assim, construir dentro da nossa organização um plano de segurança da informação. Então, veja, a gente pode achar que não, mas os países eles estão estruturados desta forma, né? No Brasil, nós temos aqui um órgão que ele cuida da internet, que é o CGI, é o Comitê Gestor de Internet. Lá dentro, a gente tem um órgão que trata dos incidentes de segurança a nível nacional. Então, todos os incidentes de segurança a nível nacional que ocorrem no país são detectados e eles são repassados para os provedores de internet. Então, por exemplo, se tiver uma ameaça de invasão que seja detectado na América Latina, por exemplo, né, e o CATIR receber, ele vai avisar a Vivo, a Oi, a todos os players de internet para que eles possam ter as contramedidas dele contra esses ataques, essas tentativas de invasão. Isso, gente, é o dia a dia da segurança da informação, né? Porque tem sempre alguém tentando invadir, tem sempre alguém tentando burlar alguma coisa. E o principal, não diria o principal, mas eu diria fundamental, né? É a conscientização e sensibilização de todos os envolvidos, ou seja, os indivíduos e a própria organização. Não adianta, por isso que eu falei até lá no início, né? Não adianta eu ter assim, um super equipamento se o meu cara, se o meu funcionário, ou se eu clico em qualquer site, se eu não tenho antivírus, se eu vou para qualquer lugar, se de repente alguém me liga e eu passo a minha senha. Não adianta, concorda? Eu vou colocar lá um monte de equipamento, um monte de procedimento e não vai surtir efeito nenhum. Então, o que a gente consegue perceber quando a gente fala, né, dessa questão da segurança da inteligência artificial
na segurança da informação, o impacto na cibersegurança, né, é porque a agilidade com que essas pessoas vão conseguir, né, a velocidade, vão conseguir, de repente, burlar esses mecanismos que já existem, gente, eles estão todos lá, né? Já existem, mais rápido, né? Porque tem um poder computacional. Para os alunos aí de TI, a gente estuda em processamento distribuído, né? A gente vê lá que eu posso usar toda a capacidade computacional que a gente tem na internet, eu posso usar para, inclusive, fazer processamento, né? Aproveitar esse tempo de processador para aumentar a minha velocidade. Então, esse pessoal do mal, né, o pessoal que quer fazer invasão, eles às vezes se juntam em rede, e aí eles conseguem processar mais rápido. E às vezes eles fazem uma coisa pior, eles invadem as nossas máquinas, colocam software maliciosos lá dentro, e enquanto a gente está dormindo, ou enquanto a gente não está nem sabendo, eles estão usando um pouquinho do nosso processador, né? Quando eles conseguem invadir a nossa rede de casa, o nosso Wi-Fi, que a gente, né, sai clicando por aí. Então, existe uma série de situações para a gente parar para pensar, né? E aí, obviamente, o que assusta quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tirando esse glamour, que é muito legal, né, gente? Eu vou lá, peço para fazer um desenho, o software vai lá e faz para mim. Eu peço para escrever um texto, o software vai lá e faz para mim. Peço para fazer meu trabalho de Apex, ele vai lá e faz para mim. Isso é muito legal, né? Mas, sobre a ótica de segurança da informação, a gente tem que só ficar um pouco atento, porque o que assusta, né, o que não é que assuste, mas é o que levanta a nossa atenção, faz com que a gente fique mais alerta, é a velocidade com que essas coisas vão acontecer. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar, a gente tem que se organizar, a gente tem que entender esse mundo, a gente tem que ver, então, a melhor forma da gente se organizar, enfim, se preparar e, tecnicamente falando, né, agora sob a ótica pedagógica, é realmente a gente aprender a todos os conceitos que a gente está aprendendo, né? Que a gente estuda na nossa faculdade, na nossa disciplina, no nosso curso, olhar e se capacitar. A professora Solange, ela falou na abertura do evento do Soft Skill, né? Então, assim, é a gente ter a nossa técnica, é a gente desenvolver outras habilidades, inclusive a persistência para que a gente fique sempre estudando, porque, por exemplo, quem trabalha na área de segurança tem que estudar muito, né? Tem que ficar constantemente se atualizando, porque assim, o que mudou para a gente? Mudou a tecnologia, mas a forma de trabalhar é a mesma, né? Então a gente se aprimora, a gente compreende o contexto para ver o que mudou e segue em frente, né? Então, a gente precisa desenvolver outras competências, né? E quem não é da área de tecnologia? A mesma coisa. Por quê? Quem não é da área de tecnologia, de repente está olhando tudo isso e está falando, nossa, isso é muito complexo. Não, eu tenho que perder o medo da tecnologia, eu tenho que pensar em como essa tecnologia pode me ajudar e como ela também pode me prejudicar, né? O que eu tenho que fazer para transformar toda essa tecnologia numa coisa que seja do bem? Só que qual é o problema da tecnologia? Dá trabalho, a gente tem que ler, a gente tem que entender, né? Não adianta eu sair clicando para tudo quanto é lugar, eu tenho que compreender o que é aquilo, e não adianta, gente, vai ter que ter um tempo de estudo, né? Um tempo de pelo menos a gente perder ali para entender que tecnologia é aquela e por onde eu vou. Então, o recado que eu tenho para dar, né? Eu acabei por aqui. O recado que eu tenho para dar é assim: a inteligência artificial é muito legal, né, sobre a ótica de usuário, eu posso falar, é bem legal, né? A gente faz coisas realmente que assim é maravilhoso. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a internet surgiu, eu fiquei encantada, gente, porque eu era de uma época que não tinha rede, né? E de repente eu estava lá no Louvre. Eu clicava assim, eu entrava lá no site do Louvre, eu falava, gente, né? Então realmente isso é uma coisa que me deixa assim muito, eu fico muito feliz, porque a gente vê que a gente está tendo avanços, né? A gente olhar hoje e eu poder gerar um texto bacana, né? Um texto bastante interessante com a inteligência artificial é legal. Eu só tenho que olhar se o fundamento daquele texto está correto, se realmente toda aquela junção de palavras que ele fez e aquele encadeamento de ideia fazem sentido, né? Então a gente tem que olhar com olhos de ver, né? A gente tem que fazer sempre esse julgamento. Existe uma máquina ali. E aquela máquina pode errar,
né? Então, a gente precisa ter esse olhar e ter esse olhar crítico, né? Então, é bacana, mas a gente precisa estudar e compreender, porque, de repente, ela também não é tudo isso, né? Ela é uma ferramenta que está ali para ajudar a gente. E espero que facilite muito a nossa vida, né? Se a gente parar para pensar que, por exemplo, né, da mesma forma que um hacker ele consegue invadir a minha empresa, né, com muito mais velocidade, se eu tenho a ferramenta adequada, eu também consigo detectar a entrada dele com muito mais velocidade. Então, assim, eu diria que se eu tiver a ferramenta, né, se os dois lados tiverem a mesma ferramenta, a gente está numa briga de igual. Agora, se eu não tiver a mesma capacidade, aí não tem jeito, né? Aí a briga é desigual e o outro lado vai sempre vencer, né? Então, isso é um desafio para quem trabalha na área de segurança. Por isso que a gente precisa estudar e entender. O que está acontecendo lá do outro lado que eu preciso ter na minha empresa, né? Quais são os procedimentos? Então, é isso, é estudo e a gente ficar olhando aí a tecnologia e aprender com ela. Bom, eu agradeço a vocês, muito feliz de estar aqui e estar falando sobre esse assunto que eu gosto muito. Não sei se alguém tem dúvida, mas era isso que eu queria falar. Sheila, muito obrigada pela sua participação. Alguns alunos colocando assim, muitos, né, parabenizando sua palestra, batendo palma, mas umas carinhas assim de espanto, né? Medo, coisa e tal. Tem até um emoji de um fantasminha aqui, assim, de, né, fazer... enfim, eu não sou da área de TI, mas eu esqueci de colocar, eu estava tão envolvida aqui na sua palestra que eu esqueci de colocar o link do formulário. Vou pedir agora para o Rodrigo colocar. Espera aí, enquanto eu estou fazendo as perguntas. Aqui. Bom, uma pergunta bem leiga, tá? Porque o pessoal não colocou pergunta aqui ainda. E aí eu vou... Rodrigo, esse é o link do formulário. Se puder disponibilizar, por favor, fixar, eu agradeço. Você foi falando, né? Você tocou muito na questão das boas práticas, né? E também do uso de ferramentas específicas pelo pessoal técnico, né? E aí eu fico pensando assim, numa organização. Você tem o pessoal técnico que está estudando as ferramentas, né? O pessoal, o hacker do bem, que está observando como que o hacker do mal, né, pode agir, ele se adianta, mas tem o funcionário lá comum que não está dentro dessa né, maneja essas tecnologias e tudo mais, ele pode ser um grande problema, né? Ele é um grande problema, ele não pode. Na verdade, Úrsula, o que acontece? Eu não falei na apresentação e deveria até ter falado, que é porque senão a gente ia enveredar por outro assunto, né? Mas o que acontece? As empresas, elas desenvolvem a política de segurança da informação. Então, elas têm que fazer um projeto, que é um projeto estruturante, né? Ele é um projeto institucional, desde o presidente da empresa até o ascensorista tem que conhecer a política dessa empresa. E lá, é por isso que eu falei da conscientização. Lá, o funcionário tem que ser conscientizado. Então, é aquela coisa assim que a gente vê na faculdade, em alguns lugares. O banco faz muito isso, ó. Quando o banco bota assim, quando o banco, o Bradesco, Itaú, qualquer um deles, bota um anúncio na TV e bota assim, nós não enviamos e-mail. Você já viu isso? Nós não ligamos para você. Isso é uma campanha de conscientização que o banco faz no cliente dele, para que aquele cliente saiba que ele não tem que agir daquela forma. Então, as empresas, quando ela é mais estruturada, e por isso que eu falei de boas práticas, que eu não quis entrar assim, no detalhe de quais práticas, né? Mas as empresas, elas devem desenvolver uma política, uma campanha para conscientizar esses alunos, esses profissionais. E a internet, o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, existe uma página, que depois eu posso mandar o link, que é a Internet Segura, que lá eles têm
documentação, material didático, inclusive, para professor, para pessoas com mais de 60 anos, porque é um problema as pessoas com mais de 60 anos, 70, que acessam a internet e não entendem nada disso, né? Para criança, existe uma série de documentação para fazer essa conscientização da população. Eu perguntei isso, porque eu realmente entrei numa instituição pública, né, como funcionária, e a gente passou, os funcionários novos, né, nós tivemos uma semana de ambientação, falando dos vários setores, e o pessoal da tecnologia da informação também teve lá a sua parte, né? E eu lembro que eles focaram muito nessa questão da segurança. Eles falaram assim, vamos utilizar, usem, né, o e-mail institucional, porque o e-mail institucional a gente consegue proteger, né? Então, não usem os e-mails pessoais para nada, usem o e-mail institucional por conta da proteção, coisa e tal. E aqui na Unilei a gente usa muito o e-mail institucional, então isso para mim, tranquilo. Quando eu fui para a unidade que eu trabalho, ninguém usava o e-mail institucional. E nesses e-mails, as pessoas estão circulando dados dos alunos, por exemplo, né? Isso aí. Coisas. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, aí queriam fazer um documento compartilhado de um determinado aluno, lá, uma questão específica. Ah, vamos usar o Gmail da gente, o Google Drive, que é melhor. Eu falei, não, a gente tem e-mail institucional. Não, mas a gente não gosta de usar. Eu falei, não, mas tem que usar. Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão colocar no e-mail pessoal de vocês documento de aluno, falando da vida do aluno. Mas por que? Tem problema? Eu falei, um monte. Mas isso é a falta de conscientização, que de repente aquela unidade, a diretora, enfim, quem está lá não percebe o quanto isso é importante. E esse é um dos maiores problemas. Não, a gente não gosta de usar o Outlook. Eu falei, não, gente, mas não é questão de gostar, é questão dos dados dos estudantes, dos nossos dados, né? A instituição, ela não tem gerência sobre a minha conta de Gmail. Ela tem sobre lá o que eles estão gerenciando, que eu não sei como é que faz isso, mas enfim, eles falam. Né? Eu achei muito interessante, porque a gente entrou e teve toda essa discussão, foi muito legal a maneira como o pessoal da TI comunicou isso para a gente, de uma forma didática, né? Para o pessoal que não entende. Foi realmente, achei muito legal. Mas só que os antigos não tiveram essa conversa. E aí eu observei isso, eu falei, não, gente, aí eu comecei a elencar, né? Eu falei, não, a gente pode ter esse tipo de problema. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente está colocando os dados de alunos em e-mails que não estão protegidos, nas nossas máquinas pessoais. Aí o pessoal ficou me olhando assim, eu falei, não, gente, é sério isso, né? Então, eu acho que essa questão da boa prática, quer dizer, quando nos apresentaram lá toda a estrutura de TI da instituição, pelo pouco que eu conheço, eu achei que, poxa, tá bem legal. Mas quando chega lá no quem está usando e quem no dia a dia, né, está de fato utilizando todo o sistema, não tá com a segurança. A gente costuma dizer na área de segurança da informação que o elo mais fraco, a cadeia mais fraca da segurança da informação é o ser humano, é o funcionário, é a pessoa. Porque se essa pessoa ela não tem esse tipo de conscientização e ela não sabe, não posso clicar aqui, não posso fazer isso, não adianta, você vai gastar milhões, você vai botar ali um monte de segurança, mas na hora H aquele cara pega o e-mail dele e manda para fora, bota no WhatsApp, manda por ali de qualquer jeito, né? Né? É uma coisa. Esse assim, o problema. Pensando nisso aqui, né? E não é por mal, é realmente o desconhecimento, né? Tem empresas que te dão um telefone corporativo. Por que ela te dá o telefone corporativo? Ela te dá o telefone corporativo e instala um software nele. Se o telefone for roubado, ela remotamente apaga o celular.
Ah, olha que interessante. Porque hoje em dia, o que acontece? A gente trabalha pelo celular. Você tem dados, dependendo se o telefone for corporativo, você tem dados corporativos aqui dentro. Então, são coisas que a empresa tem que pensar quando ela é estruturada. O problema é que, né, tá tudo acontecendo junto, misturado, embolado, né? Então, é isso, né? Não, e essa coisa da mobilidade que você traz agora é muito interessante, né? Porque às vezes a gente está pensando ali no físico, né? Eu vou lá na empresa, uso o computador, uso a máquina e volto para casa e ok. Mas e quando você tem o telefone corporativo? O telefone não é só, é um computador na sua mão, né? Não é só para você ligar, você tem tudo ali, né? E-mail, sistema, a gente acessa tudo do telefone, né? É muito interessante, assim, e eu gostei muito porque você falou que estava preocupada de ser técnica, né? Mas acho que você foi bem didática e acho que deu para a gente, que não é da área, né, especificamente compreender. Ah, que bom. Foi ótimo, né? E eu acho que aqui uma pessoa dizendo que quanto aos servidores de e-mails, na minha opinião, as empresas deveriam buscar implementar seus próprios servidores de e-mails ao invés de entregar a terceiros. Aí eu não. O que seria um próprio servidor de e-mail e terceiros? Eu não sei o que é. Bom, eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou responder aqui de uma outra forma, vamos ver se satisfaz, né? As empresas, as grandes corporações, elas têm o seu próprio servidor de e-mail. Elas pegam uma máquina, né? Porque tem empresas que têm 10 mil funcionários, então ela vai lá e bota uma máquina e o servidor de e-mail é dela, não é do Google, não é do Yahoo. Só que tem outras empresas que não, né? Só que hoje a gente passou por uma outra situação. Hoje a gente foi para a nuvem. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente usa o e-mail da Microsoft, por exemplo, né? A gente está usando um e-mail que também está na nuvem, né? Essas coisas vão se. Só que existe contratos, existe toda uma proteção, existe toda uma situação quando você faz um contrato com essas empresas. Né? Então, você está protegido mesmo você estando contratando de uma outra empresa, no caso a Microsoft, ou no caso, né, a própria Google, quando você faz um contrato comercial com ela. Porque existe contratos comerciais com a Google. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que eu entendi que não é tão ruim assim, né? No fundo é isso, né? Depende da pode situação. Depende da situação. Agora são 8h27, 3 minutos para a gente terminar. Tem uma última pergunta. A Beatriz, ela pergunta o seguinte: a União Europeia já está preocupada em regulamentar o uso da inteligência artificial. Além dos